a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hoje é o dia do versículo 22, só o versículo 22, acerca de José. José, um dos 12 filhos de Jacó. Quarta-feira nós vimos o versículo 21 acerca de Jacó, e hoje agora o versículo 22 acerca de José. Amanhã de manhã não falte, será acerca de Moisés. Hoje, José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Repitam. Vamos ouvir as mulheres. Agora os homens aí. A última vez, todos juntos. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aleluia! A história deste personagem chamado José se tornou bastante conhecida aí no âmbito evangélico, e também através de muitos filmes, histórias que as pessoas fizeram acerca desse personagem muito importante dentre os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e dos quais vieram a existir as 12 tribos de Israel, que na verdade foram 13 tribos, porque a tribo de José, a tribo desse patriarca José, foram duas, foi dividida em duas, por causa dos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, esses 2 filhos de José, Efraim e Manassés, cada um deles foi uma tribo diferente em Israel, e por isso, se um dos 12 representa 2 tribos, então não são 12 tribos, na verdade foram 13. As 13 tribos de Israel, por causa das 2 tribos de José, dos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. José teve um papel muito importante dentro do propósito de Deus, e quando nós analisamos a vida de José, tudo o que aconteceu com ele, toda a sua história de vida bem narrada aqui nas Escrituras, diferente às vezes da vida dos outros 11 patriarcas, temos muito pouca coisa acerca dos outros 11 patriarcas. A maioria da história do Gênesis, desses 12 patriarcas, se concentra em José. Tanto que até mesmo o autor de Hebreus, no capítulo 11, de José, ele pula já para Moisés. Nem sequer ele passa por Judá, que era irmão de José, e era em Judá, o irmão de José, Judá, que estava a linhagem messiânica, que estava a semente, o germen humano do Messias. Jesus estava sendo encarnado na história desses patriarcas, e dos 12 filhos de Jacó,
Jesus é parente de Judá, é descendente de Judá. Jesus não é descendente de José, não é da tribo de Efraim, nem da tribo de Manassés, mas é da tribo de Judá. E Judá também não é citado aqui em Hebreus capítulo 11. Dos 12 patriarcas, o autor de Hebreus escolheu José para citar aqui a sua história de fé, o seu testemunho de fé. E depois de José já passou para a frente na história, mais de 400 anos à frente na história, com o personagem que vamos ver amanhã pela manhã, também bastante conhecido e importantíssimo no contexto das Escrituras, que é Moisés. José, então, está aqui representando os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, que depois, na ocupação da terra que chamava-se Canaã, e por causa dessa ocupação passou a chamar-se Israel, tiveram ali aquela terra dividida entre as suas famílias. E a porção de José foi uma grande porção, porque a família de Efraim e Manassés ocuparam ali pelo menos 2 faixas de terra, ou 3 faixas de terra, porque o Manassés teve uma meia parte ocupando a Transjordânia antes de atravessar o Jordão, e uma parte depois que atravessaram o Jordão e conquistaram a terra de Canaã. Então, 3 porções de terra em Israel ficaram para as 2 tribos de José, uma para a tribo de Efraim e 2 para a tribo de Manassés, os 2 filhos de José. A história de José é bem conhecida por todos nós. Começa com a predileção que o seu pai, Jacó, tinha por ele. Na verdade, nós, até hoje em dia, achamos que não é uma coisa muito boa que um pai ou uma mãe que tem mais de um filho tenha predileção por um deles. O correto no contexto de família hoje em dia, de família moderna, de família atual, depois de Cristo para cá, depois de Cristo, certas tradições antigas foram quebradas, novas tradições foram estabelecidas. A tradição depois de Cristo é que os pais amem todos os seus filhos por igual. Não tenha entre os filhos nenhum predileto, apesar de saberem considerar cada filho como único. Cada filho é único, mas o pai e a mãe devem ter em estima, em consideração, em amor, em cuidado, todos por igual. O Antigo Testamento tinha certas tradições. Uma delas, como eu falei na quarta-feira acerca de Jacó, era que o primogênito tinha uma bênção especial que os outros filhos não tinham. José não era o primogênito de Jacó, no entanto, ele foi o primogênito que Jacó teve com a mulher amada dele, que foi Raquel. Com a mulher amada, Raquel, pela qual Jacó trabalhou e depois casou-se com ela, mas foi enganado pelo seu sogro e na lua de mel colocou a irmã, a Lia. E Jacó não gostava da Lia, Jacó gostava da Raquel, mas ficou obrigado a assumir aquele casamento pelos costumes antigos que tinham. Então depois ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel como esposa, e nesse relacionamento poligâmico, Jacó acabou saindo ali as 12 tribos de Israel, dos filhos que teve com Lia, a mulher desprezada, os 2 filhos, só teve 2 filhos com a mulher amada, José e Benjamim, e os filhos que teve também com as escravas dessas mulheres, Bila e Zilpa. Então Jacó teve filhos com essas 4 mulheres, perfazendo assim os seus 12 filhos, e teve também, ainda com Lia, uma menina, uma moça, uma filha moça, chamada Diná. José foi o primogênito de Raquel.
e depois veio Benjamim, em cujo parto Raquel morreu. O parto de Benjamim foi complicado e Raquel morreu, e Jacó então tinha da sua mulher amada 2 filhos, José e Benjamim. E aconteceu que, em relação a todos os seus filhos, Jacó criou uma predileção por José e amava muito a José de uma maneira diferente. Pode ser que Jacó, na visão que nós temos hoje, teria sido um pai injusto com os outros filhos, porque deveria amar todos da mesma maneira. Mas como no Antigo Testamento havia costumes diferentes, mas o que aconteceu é que a soberania de Deus, o que nós vamos ver muito na história de José, a soberania de Deus estava em ação para fazer de José um instrumento muito importante nas mãos de Deus, naquele contexto histórico que os patriarcas estavam vivendo naquela época. E dentro dessa soberania, Deus fez com que Jacó tivesse uma predileção por José. E José, se tornando assim a mais amado pelo pai, e o pai fez para ele uma túnica colorida, uma túnica bonita, uma túnica colorida lá de várias cores, e não fez para os outros irmãos, deu aquele presente para José. Os irmãos criaram assim uma certa animosidade contra José, uma inveja contra aquele irmão, porque os irmãos sentiram que aquele filho era o predileto do papai, era o filhinho do papai, era o predileto. Além disso, Deus deu a José 2 sonhos importantes, um sobre os feixes e outro sobre o sol, a lua e as estrelas, que havia 12 feixes no campo, e o feixe de José se levantou, e os 11 feixes dos seus irmãos se prostravam, se curvavam diante do feixe de José. E depois ele teve o outro sonho de que o sol, a lua e mais 11 estrelas se prostraram diante dele. Um sonho bem claro: o sol era o pai, a lua a mãe e as 11 estrelas os irmãos. E os irmãos, então, quando José contou a eles o sonho, os irmãos falaram: quer dizer que você vai reinar sobre nós? Você é que vai dominar sobre nós? Muita gente tem usado essa questão de sonhos de maneira equivocada. Do ano 2000 para cá, antes do ano 2000 não se falava muito disso nas igrejas evangélicas, não. Esse negócio de sonhos começou a ser falado muito depois do ano 2000 para cá, tá? Negócio de sonho, você tem o seu sonho, que você precisa ter os seus sonhos, e coloca José como modelo disso. José não é modelo desses sonhos. Os sonhos que as pessoas têm colocados aí são anseios carnais, anseios humanos, anseios naturais. Quais são seus sonhos aí como pessoa? Você quer viajar para onde? Que curso você quer fazer? Que profissão você quer? Quais são seus sonhos? Esses sonhos aí, amados, me desculpe, são carnais, tá? Não tem nada a ver com sonhos espirituais. Os sonhos de José não foram sonhos que estavam ali definindo os desejos de José, os planos de José. Era sonho que ele recebeu de Deus. Era uma revelação de Deus, era uma mensagem de Deus acerca do que Deus ia fazer com ele para o bem da sua própria família, para a proteção e preservação dos seus próprios irmãos que ficaram contra ele por causa dos sonhos. E Deus estava agindo assim através de José para, através dele, proteger a linhagem messiânica, a linhagem de Jesus, que não estava em José, que estava no irmão dele, Judá, e que inclusive era filho
um dos filhos da mulher desprezada, para cumprir-se a profecia que os filhos da mulher desprezada seriam mais numerosos do que os filhos da mulher amada. Era na mulher desprezada, Lia, que nasceu Judá, e era através de Lia que estava acontecendo ali a linhagem messiânica que Jesus vinha nascer. E Deus já sabia que viria sobre a terra aqueles anos de fome, aqueles anos de crise, aqueles anos de fome, aqueles 7 anos de fome voraz sobre a face da terra, que foram parte dos sonhos, dos 2 sonhos do faraó, e que na época então José foi o instrumento de Deus para dar ao faraó o discernimento, a interpretação dos seus sonhos. E a partir de todos daqueles eventos, José foi instrumento de Deus para salvar a sua família, salvar os seus irmãos, e no meio desses irmãos, salvar Judá e a linhagem messiânica que estava em Judá. Esse era o propósito de Deus com os sonhos que ele deu a José. Não tem nada a ver com essas mensagens paupérrimas, idolátricas e egocêntricas que do ano 2000 para cá as igrejas evangélicas adotaram, e muitos pregadores têm pregado aí que você tem que desenvolver os seus sonhos. Não tem que desenvolver sonho nenhum. Você tem que ser santo. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Foi a partir daí também que as igrejas evangélicas começaram a fazer no início do ano um negócio que eles chamaram aí de projeto de vida. Amados, nós não fazemos projetos de vida. Nós submetemos a nossa vida ao projeto de Deus. Nós não fazemos projetos para Deus aprová-los, para Deus assinar embaixo desses projetos. Deus não assina embaixo de nenhum desses projetos, tá? Deus não assina embaixo de nenhum desses projetos. Aqui na cidade teve um pastor que fazia projetos, aí ele fez um projeto. E cada mês tinha que ter um projeto. Ele colocou no mês de novembro ele pediu a Deus o dom de ressuscitar mortos. E sabia que Deus ia dar para ele esse dom de ressuscitar mortos. Em outubro ele morreu. E não ressuscitou. Deus não faz projetos de homens. Deus não aprova projetos de homens. Deus não assina embaixo de projetos de homens. Quem é de Deus são as pessoas que são de Deus são aquelas que já renunciaram tanto à sua vida, já negaram a si mesmas, já renunciaram. Elas não têm sonhos, elas não têm projetos, elas têm as suas vidas nas mãos do Senhor, e a oração delas não é: Senhor, cumpra o meu sonho, Senhor, abençoa o meu projeto. A oração delas é: Senhor, faça na minha vida a tua vontade. Cumpra na minha vida a tua palavra. Realiza na minha vida o teu plano, o teu projeto. Os projetos dos homens, os planos dos homens são falíveis. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós obedecemos e nos sujeitamos aos planos de Deus. Não ficamos fazendo planos para Deus abençoar. Então esse negócio de sonhos aí, essas pregações que tem aí de sonhos, amados, são pregações furadas. Quem é solteiro aí, pare de sonhar com quem que você vai casar. Entregue-se a Deus e fale: Senhor, eu vou me casar com quem o Senhor quiser que eu me case, e o Senhor vai trazer essa pessoa até mim. Aleluia. Ou então fique solteiro, que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, é melhor não casar.
Mas se casar vai ter tribulações. Tribulações em dobro, porque tem que cuidar bem da família. Bem da casa, vai ter responsabilidades mais sérias. Muito bem. E isso em tudo na nossa vida, mas nós não desenvolvemos esses sonhos, não. Essas coisas são carnais, humanas. Nós entregamos nossa vida a Deus, porque o plano de Deus é melhor do que qualquer plano que nós elaborarmos. É verdade ou não? Qual plano é melhor? O que você elabora ou o que Deus já elaborou? Então submeta-se a Ele e negue o seu, renuncie o seu. E entregue-se ao plano de Deus, porque o plano de Deus é o melhor para a nossa vida e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Os sonhos de José não eram de José, eram revelação de Deus. Tem gente que prega por aí, olha só o sonho, José teve um sonho e a partir desse sonho ele chegou a ser o governador do Egito. Então você também pode sonhar e chegar num lugar alto. Não, senhor, está errado, essa pregação está errada. José não chegou a ser governador no Egito, o braço direito do faraó do Egito, porque ele tinha esse sonho desde a infância. O meu sonho, vou fazer logo administração, vou estudar ciências sociais, porque o meu sonho é ser presidente ou ser governador. Não, senhor. José não tinha isso, não. Ele foi levado a essa posição por Deus e pelo plano de Deus, não pelo plano dele. Ele não tinha esse plano. Era Deus que estava realizando o seu plano. E quando Deus realiza o plano dele em nossas vidas, durante o desenrolar desse plano, durante o desenvolvimento desse plano, nós não entendemos por que muitas coisas aparentemente negativas estão acontecendo conosco. José não entendia por que os seus irmãos queriam matá-lo, por que os seus irmãos jogaram ele numa cisterna, por que os seus irmãos, aliás, pelo conselho de Judá, Cristo estava em Judá, os irmãos queriam matar José, mas pelo conselho de Judá, venderam José para a caravana dos ismaelitas que iam passando. E Judá disse, não levantemos a mão contra ele, nós não estamos gostando dele. Né? Não estamos gostando desse cabuquinho aí, não estamos gostando dele, mas ele é nosso sangue, não vamos derramar nosso sangue, vamos vendê-lo. Judá disse isso para preservar José em vida e que ele não morresse pelas mãos dos próprios irmãos. Então ele foi vendido aos ismaelitas, que o levaram para o Egito, e no Egito revenderam a ele como escravo, lembrando que toda a Bíblia foi escrita em tempos em que havia escravatura, escravidão. A escravatura era parte da vida social de todas essas épocas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Foi escrito em época que havia escravos. E escravos não eram apenas pessoas de pele negra, como a gente tem essa cultura no Brasil por causa dos escravos vindos da África. Não, escravos de pele branca também ou de qualquer outra raça. José então foi vendido como escravo para um homem que era, na época, o braço direito do faraó, que se chamava o Potifar. E ele ficou então trabalhando como escravo na casa de Potifar. Muitas coisas ruins, aparentemente ruins, estavam acontecendo com José e acontecer até o desfecho da sua história. E provavelmente José, o próprio José, não entendia como isso poderia estar acontecendo. Mas o plano de Deus estava sendo realizado. Não pense que o plano de Deus vai se realizar na sua vida
Só através de coisas boas, de coisas gostosas, de coisas agradáveis. O plano de Deus se realiza em nossas vidas também através de coisas que nos levam a sofrer. Imagine o sofrimento de José durante todos esses anos, o sofrimento de Jacó, que teve aí a mentira dos seus irmãos, Jacó até o fim, só até o momento em que José se revelou aos seus irmãos no Egito, até lá, nós vimos isso quarta-feira, Jacó viveu muitos anos, achando que esse seu filhinho amado aí estava morto. E os irmãos, os 11 irmãos, convivendo ali com Jacó, nenhum deles foi tocado, vamos dizer na nossa linguagem de hoje, para dizer para o papai, pai, deixa eu contar uma coisa para o senhor, não é justo a gente esconder isso do senhor, não. José está vivo. Nenhum deles eles foram fiéis à mentira, a essa omissão, a mentira de que José estava morto, e omitiram a verdade que José estava vivo, e deixaram seu pai sofrendo, acreditando que José estava morto há muitos anos. Só quando José se manifestou então lá no Egito, e que os irmãos o conheceram, foi que voltaram para cá e disseram: teu filho José está vivo. Aí Jacó reviveu novamente, se é que seu filho estava vivo, e Jacó desceu com toda a sua casa para o Egito. Mas José, quando a gente lê isso, mas ler é muito rápido, né? Ler é muito rápido, mas às vezes nós temos na Bíblia anos de distância de um versículo para outro, anos de distância de um capítulo para outro, anos aconteceram, anos se passaram, coisas terríveis aconteceram, mas no meio do decorrer desses anos, Deus é o Senhor de toda a história. Deus coordena toda a história. Repita essa frase: Deus é o Senhor da história. Diga: Deus é o Senhor da história geral. Agora diga assim, ó: Deus é o Senhor de cada história particular. Agora diga a última frase: Deus é o Senhor da minha história. Não é você quem está escrevendo uma história. É Deus que está escrevendo, que já escreveu uma história para você viver. Aleluia. E o que você e eu temos que fazer? Senhor, eu quero que a história que o Senhor planejou aconteça na minha vida. E agindo Deus, quem impedirá? Deus é soberano, Deus é poderoso para realizar os seus planos na nossa vida, na vida de cada um de nós, na vida de todas as pessoas, inclusive na vida dos ímpios. São os propósitos de Deus quem se manifestam. Nós lemos aqui nesses dias, que estamos lendo Provérbios, veja um versículo interessante que nós já lemos aqui no livro de Provérbios. Provérbios 16, versículo 4. Provérbios 16, versículo 4. Glória a Deus. Foi poucos glória, então esperamos um pouquinho. Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Leiam vocês.
Da onde vem a palavra fins? Vem da palavra finalidade. Vem da palavra propósito. Tudo que Deus faz tem propósitos. Tudo que Deus faz tem finalidade. Até o perverso tem finalidade. O Senhor fez todas as coisas, não escapa nada, nem um piolho, nem uma bactéria, nem um fio de cabelo, nem uma unha. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Nós lemos um texto hoje tão bonito, né? De 2 Timóteo, capítulo 1, que nós lemos aqui junto com a pastora Isolina, e nós vimos justamente o versículo que ela leu depois. Ela leu os versículos 9 e 10. Eu queria que você lesse novamente o 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Falando da nossa salvação, do poder de Deus que nos salvou, de Deus que nos salvou. Olha só, Deus, versículo 9. 2 Timóteo 1,9. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Podem repetir? Olha, a obra da salvação não é uma obra que Deus vem realizando agora, não. Foi uma obra já realizada completamente no propósito eterno de Deus, e a data marcada aqui é antes dos tempos eternos. A obra da salvação não depende de uma aceitação do homem, ela é uma determinação de Deus. Olha essa frase dentro do versículo: não segundo nossas obras, não segundo nossas obras, não segundo nossa vontade, não segundo nosso querer, não segundo nossos projetos, não segundo nossas ideias, não segundo nossos planos, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria, repita, determinação e graça. Pode ser mais forte? Determinação e graça. Quem determina é Deus. Por isso Deus é Senhor da história. Tá? Por isso Deus é Senhor de toda a história. As coisas aparentemente ruins que acontecem, não se espante com essas coisas, porque também elas fazem parte do cumprimento dos propósitos de Deus na história geral, na história de todos os homens, na história particular de cada pessoa no meio dessa história, inclusive a sua história. A sua história pessoal. A vida de José nos ensina isso. Os detalhes da vida de José nos ensina isso. E quando a gente fala sobre isso, sobre Deus sendo Senhor até da nossa história particular, é impossível deixar de ler o que diz o Salmo 139, o que Davi escreveu no Salmo 139. Vamos abrir? Quando Davi falava sob a inspiração do Espírito Santo, enquanto falava de si mesmo, estava englobando cada ser humano, cada um de nós é do mesmo jeito que ele escreveu aqui, ó.
Acompanhe comigo desde o versículo 13. Diz assim, o versículo 13 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, quando minha mãe estava grávida. 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando eu não tinha ainda, significa quando você ainda não tinha nem a forma fetal, não tinha nem a forma daquele bonequinho do feto. Quando era uma substância, tá, ainda informe, sem forma de feto. E no teu livro, Deus tem um livro para cada um de nós. Deus já escreveu o livro. Esse livro aqui não é o livro da vida. Esse livro aqui é o livro da história pessoal, da história particular de cada um de nós. No teu livro foram escritos todos os meus dias. E para dar ênfase, cada um deles escrito e determinado. E quando foi cada um escrito? Quando nenhum deles havia ainda. Podem repetir só o 16? Hoje é dia 25 de junho de 2016 e antes da criação do mundo, esse dia já foi escrito por Deus e foi escrito que eu e vocês estaríamos exatamente aqui, ouvindo essa palavra. Nada acontece por acaso. O acaso não existe. Ser crente é não acreditar no acaso. Nós acreditamos no propósito. Em tudo Deus tem propósito. Em cada dia da nossa vida. Por isso que tem um salmo aqui também atribuído a Moisés. Volta um pouquinho aí no livro dos Salmos. O Salmo 90, aonde no versículo 12, Salmo 90, versículo 12, Moisés orou: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Repitam. O que significa contar os dias? Contar aqui não significa apenas uma expressão matemática. Contar. Qual o número dos meus dias? Contar os dias aqui significa levar cada dia em consideração, como se fosse o único, sabendo que se eu estou vivo hoje, é porque Deus escreveu esse dia no livro dele e que Deus tem propósito na minha vida nesse dia. Amado, você precisa amanhecer cada dia lembrando o seguinte: Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem propósito específico na minha vida para esse dia de hoje. E eu quero conhecer esse propósito e eu quero viver esse propósito. Para cada dia de nossa vida, Deus tem propósito estabelecido. E é por isso que o apóstolo Paulo exortou os filhos de Deus a viverem prudentemente. Vamos abrir agora no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 15.
Efésios capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos, o 15 e o 16. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Leiam os 2 versículos. Porque os dias são maus. Os dias são maus porque eles não dão segunda chance para ninguém. Cada dia é único. E quando ele passa, ele entrou para a história e não volta nunca mais. Se você perdeu tempo nesse dia, você não recupera mais esse tempo perdido. Quando Paulo fala para andarmos como sábios e não como nécios, quer dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo significa salvando o tempo, ganhando o tempo e não perdendo tempo com aquilo que não te alimenta, com aquilo que não te forma, com aquilo que não te transforma, com aquilo que não te santifica, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É aproveitando o tempo para o clímax que nós vamos chegar na segunda parte de Hebreus, quando chegar no capítulo 12, versículo 14, onde diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é uma obra vitalícia, para a qual nós precisamos trabalhar todos os dias. Não pode tirar folga. Um dia que você não trabalhe a sua santificação, vai fazer falta lá na frente. E você vai cair lá na frente. Porque naquele dia você deu mole, não se santificou, não trabalhou a sua santificação. E é por isso que sem santificação ninguém verá o Senhor. E Deus manda a gente, na palavra, a viver com prudência, aproveitando o tempo. E se você ler o versículo 17 de Efésios aí, o versículo 17... procurando compreender qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Cada dia da nossa vida nos é dado para nos santificarmos. Você tem que trabalhar? Muita gente tem também. Você tem que estudar? Muita gente tem também. Você tem compromissos com a família? Muita gente tem também. Mas acima de tudo isso, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é a justiça? A justiça de Deus é a santidade de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua santidade, porque a Bíblia toda se resume numa frase com 2 palavras de Deus para nós. Repita: sede santos. É assim que se resume a Bíblia. O que Deus estava dizendo para nós nos 66 livros da Bíblia? O que Deus está dizendo para cada um de nós? Seja santo. Santifique sua vida. Santifique seus pensamentos, santifique sua conduta, santifique sua mente. E o que faz isso, o que opera essa santificação em nossa vida é a palavra de Deus. Por isso Jesus orou ao Pai por nós em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
José, vendido pelos irmãos, foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele passou por uma grande provação. A mulher do Potifar, que não tem o nome dela aqui, pode ser Potifara. A mulher do Potifar tentava José todos os dias. Tentava seduzir José todos os dias. E José dizia não. Eu fui convidado para pregar sobre José num retiro de jovens de uma certa igreja aí. Eu cheguei lá, estava pregando sobre José. Quando eu falei isso, eu percebi 2 jovens na frente conversando com o outro. Cara, esse José é burro demais, né? Em vez de aproveitar. 2 crentinhos sem vergonha. O outro falava assim, pois é, cara, comigo não acontece uma coisa dessas. É mole. Impressionante. Estava lá no retiro para jovens, tá? Retiro de jovens daquela igreja. Então, José não caiu na tentação. Tentação não é pecado, o pecado é cair na tentação. E quando somos tentados, temos que saber que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Mas com a tentação, Deus nos dá a graça suficiente para suportarmos e vencermos a tentação sem cair em pecado. Pode dizer aleluia. Se você cair na tentação, a culpa é toda sua, nem culpe o tentador. A culpa é toda sua. Porque a tentação é um instrumento de prova para você crescer na fé, não para você cair e se meter no meio da lama. Mas provar que é um homem de fé, que é uma mulher de fé, um jovem de fé, uma jovem de fé, provar que você é de Deus e não ser envergonhado diante de Satanás e dos demônios. Glória a Deus, amados. Calcula comigo aqui uma coisa, olha só. O Egito foi o berço da vaidade feminina. Foi no Egito que foram criadas muitas coisas que hoje se chama de maquiagem, cosméticos, sombra para os olhos, esmalte para as unhas, cremes para a pele. Tudo isso teve o seu berço no Egito. Enquanto as outras nações da terra, as mulheres vestiam vestidões, até os homens vestiam aquelas túnicas grandes, lá no Egito eles viviam pelados. Usavam certas roupas com adereços de ouro, só cobrindo as genitálias, ficavam nus. Essa sensualidade que existe hoje no mundo tem o seu berço no Egito. E a mulher do Potifar, se o Potifar era o braço direito do faraó, a mulher do faraó seria a primeira dama do Egito. A mulher do Potifar era como a segunda dama do Egito. A coleguinha da primeira dama do faraó. Portanto, ele era um homem rico, Potifar, e essa mulher desfrutava de tudo que a vaidade feminina pudesse permitir, de vestes, de adereços, de enfeites, de perfumes, e com isso ela tentava seduzir José todos os dias. Além do que também havia o culto ao corpo. No Egito havia também, como houve na Grécia, o culto ao corpo. Tinha que ter um corpo sensual, as mulheres tinham que ter um corpo sensual, senão não era chamada para fazer parte do harém do faraó, ser mulher do faraó, ou dos seus servos, dos seus governadores, da sua sociedade, da sua corte. Portanto, essa mulher de Potifar era o que diria hoje aí uma mulher como uma miss, que todos os dias
todos os dias tentava José. E como viu que ele não caía, armou então uma armadilha. Num dia mandou todos os funcionários embora, deu folga para todo mundo, mas não avisou para José, não deu folga para José, para que ele viesse sozinho. E quando ele chegou sozinho em casa, ela tentou agarrá-lo à força. Ela preparou a casa, as cortinas balançando, o ar-condicionado ligado, o aparelho de som funcionando, e toda perfumada, e tentou dar em cima de José. E olha o que José disse para ela. Gênesis 39. Gênesis 39. Versículo 8 e 9. José diz para essa mulher: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Está entendendo porque José está em Hebreus capítulo 11? E porque José, antes de morrer, fez os seus irmãos prometerem: eu sei que Deus vai vir buscar vocês e tirar vocês dessa nação e levar vocês para a terra que prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e nosso pai Jacó. Quando Deus vier buscar vocês, levem os meus ossos, porque eu não quero que nenhum osso meu fique no Egito. E é isso que é dito aqui em Hebreus capítulo 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. O que significa isso, levar os ossos de José? E quando o povo hebreu saiu do Egito, levaram o sarcófago, onde foram colocados os ossos de José, e que você pode ler aí comigo em Gênesis capítulo de número 50, último capítulo, capítulo 50. E José diz aos seus irmãos, versículo 24, Gênesis 50, 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram-no num caixão no Egito. 430 anos depois disso, de Gênesis para Êxodo, nós temos 430 anos de distância. 430 anos depois, quando Deus, através de Moisés, tirou esse povo de Israel do Egito, eles levaram esse caixão com os ossos de José para a terra de Canaã. Andaram
40 anos no deserto levando esse caixão com os ossos de José, para obedecer a essa palavra. O Egito representa o mundo. E quando José dá a ordem de levar os seus ossos, ele está dizendo: eu não quero nenhum osso meu enterrado no mundo. Sabe o que José está dizendo? Eu não sou um homem mundano. Se ele fosse mundano, ele teria aproveitado essa mulher do Potifar, se aproveitado dela. Eu não sou um homem mundano e não quero nenhum osso meu enterrado no mundo. É por isso que quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer em primeira coisa? A primeira coisa na vinda de Jesus: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Onde quer que eles foram sepultados, voltarão à vida e se encontrarão com Jesus nos ares, antes dos que serão arrebatados. Porque nenhum osso de quem é de Cristo ficará no mundo, ficará nessa terra. É isso que nos ensina aqui José. Um homem de Deus, provou pelos seus atos que é um homem de Deus, um homem eleito por Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que tem fé em Deus e que, apesar de todas as coisas negativas que aconteciam, imagina só, irmãos, imagina comigo aqui, José lá na casa de Potifar, essa mulher se oferecendo para ele todos os dias. José poderia pensar, como eu vejo aí por muito menos, muito crente aí pensando: ah, Deus permitiu que eu passasse por tudo isso. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez com que os meus irmãos me vendessem? Eles queriam me matar. Por que fizeram isso comigo? Por que aconteceram essas injustiças? Eu vejo aí um monte de crente revoltado. Minha esposa foi no médico essa semana, na fila do médico tinha um homem lá revoltado. Ele era baterista numa igreja, né? Era baterista numa igreja, e aí morreu o pai dele, morreu o irmão dele, e ele estava lá revoltado. Por que Deus tirou meu pai? Por que Deus tirou meu irmão? Eu não vou mais à igreja nenhuma. A igreja que eu tocava bateria não teve um só para ir lá me visitar depois da morte do meu pai, depois da morte do meu irmão. Crentinho michuruca, revoltado. Entendeu? Revoltado com Deus, revoltado com os homens, revoltado com a igreja. E falou assim: hoje, em vez de ir para a igreja, eu prefiro pegar o meu skate e sair andando pela rua de skate. A minha esposa falou para ele: bom para você, você quebra a cara e vai para o inferno. É assim que estão muitos crentes hoje. Por muito menos, não chega nem aos pés. O sofrimento de muitos crentes não chega nem aos pés do tamanho do sofrimento de José. Mas estão aí revoltados com Deus. Ah, porque Deus permitiu isso. Ah, revoltados com a igreja, porque a igreja é isso e aquilo, aconteceu isso, e ninguém olhou para mim, ninguém cuidou de mim, ninguém veio me consolar. Ah, porque ninguém liga para mim naquela igreja, porque eu... O que é isso? Isso é exemplo de gente de fé? Olha aqui, ó. Não, senhor. Isso é ímpio. Isso é impiedade. Com tudo o que aconteceu com José, ele não se revoltou contra Deus, ele não se tornou contra Deus, ele não pecou contra Deus. Lembra de Jó? Tudo o que aconteceu com Jó, está lá escrito no capítulo 1 e 2, com tudo isso, Jó não pecou contra Deus.
Mas por muito menos do que isso, muito crentinho aí está revoltado. Vai fundo na sua revolta, você vai ver onde você vai chegar. Quem é de Deus não se revolta. Quem é de Deus se converte. Quem é de Deus se santifica. Quem é de Deus se transforma. Não se conforma com o mundo, mas se transforma, começando pela sua própria mente, pela palavra de Deus, e levando cada pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. É por isso que o firme fundamento de Deus, de 2 Timóteo 2,19, permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Quem pertence a Deus é como Jó. Quem pertence a Deus é como José. Quem pertence a Deus se consagra a Deus, confia em Deus e entrega sua vida aos planos e propósitos de Deus. São esses que vão para o céu. Porque esses verdadeiramente são de Deus. Aleluia, amados. Oremos ao Senhor nessa noite.